Eu estava falando com o Pedro, eu estava meio jururu e tal, pensando o que eu ia fazer hoje, não tinha nada assim. Pensei em falar um pouco de grau topológico, mas não estava nada, não tinha preparado nada e estava meio sem referência. Acabou que eu peguei o meu caderno do curso de doutorado que eu fiz com Berestiqui lá em Paris e usei como referência. E, bom, eu não vou fazer tudo, mas, bom, antes de mais nada, marcar aqui a data, né? Já mudamos até de mês. Hoje é 3, né? Cara, nem lembro. Os cursos não tinham nome, sei lá, não me lembro qual era o nome, mas foi um curso que ele começou fazendo grau topológico em RN, depois passou para o grau de Schauder, que é para perturbações da identidade por operadores compactos, e aí fez o teorema de Euler-Schauder e fez um monte de aplicações. Quer dizer, depois do grau, ele fez teorema de Brouwer, fez assim, corolários, teorema de Brouwer, não sei o que lá e tal, né? E depois foi para aplicações a EDP. Então, o grau topológico em RN era o comecinho, assim, a ideia básica. Né? Bom, a ideia do grau topológico quando você está em RN, vamos dizer, a ideia é assim, pensa assim, uma F de ômega barra contido em R2, sei lá. O princípio ela só tem que ser contínua. Né? E a ideia é que você tem aqui o ômega, pensa o bordo de ômega como uma curva, e aí essa curva vai. Nossa, essa curva aqui é o S igual a bordo de ômega, isso aqui é o F de S. E aí o número de pontos na imagem inversa, se você der aqui um ponto B aqui qualquer, né, o número de pontos que você espera ter na imagem inversa aqui é o número de voltas que o bordo dá em torno de B. E, claro, pode ser mais. Pode ser menos no sentido de que B pode ser uma raiz múltipla. Mas, vamos dizer, se esse número de voltas é positivo, pelo menos uma tem. Essa ideia assim, geral. No caso de variedades, por exemplo, se você pegar um caso simples, né? Pega uma esfera S2, e aí se você faz uma função assim, a ideia é que pode ser que você amasse a esfera e coloque aqui, e aí você pode. Claro que a ideia aqui também é que esse grau, né, ele seja invariante por homotopias, mantendo fixo o bordo. Então, é como o teorema do valor intermediário. Né? Você tem aqui, um ponto aqui, a função tem que ter um zero. Mas se você tiver um ponto aqui, outro aqui, a função pode ter zeros, né? Mas você pode puxar, né? Vamos dizer, retesar a corda de maneira que os zeros desapareçam. Então, aqui, por exemplo, também poderia ter 3 zeros, mas, na verdade, se você mexer, pode ficar só um. Aqui, mesma coisa, quer dizer, se você pegar, chapar aqui e botar aqui, aí você pode fazer uma homotopia, transformando essa vamos dizer, essa imagem aqui num ponto qualquer, porque ela está toda aqui assim, né? Deformar ela num ponto, botar esse ponto onde você quiser, de maneira que ela não vai cobrir. Se tiver um ponto qualquer, você pode deformar e dizer, não passa por esse ponto em princípio, não tem porquê.
A outra possibilidade é você dar um certo número de voltas aqui, envolver esse negócio, né? E positivo ou negativo. Então, basicamente, né, você poderia meio que vamos dizer, pegar uma forma de volume aqui e calcular o volume da imagem e dividir pelo volume da esfera, se você quiser, no caso a área, né? Integrar a forma de área aqui, né, e dividir pela área da esfera. Isso deve dar um número inteiro e, claro, quando ela envolve aqui a esfera, se você mudar ela por homotopia, não vai alterar esse número. Tem um problema técnico, que é o seguinte, aqui, né, a gente tem a parametrização por coordenadas polares, o ângulo, variação de ângulo, que a gente consegue, no caso unidimensional, provar sem muito problema, com muito trabalho, mas sem muito problema, que esse número para uma curva fechada é inteiro, esse número de voltas. Você faz uma integral, mas esse número é inteiro. Quando você tem uma variedade qualquer, não parece tão evidente como é que você vai provar que esse número é inteiro. Claro, você pode fazer uma topologia antes. Mesma coisa aqui. Mas tem uma ideia super simplesinha, né, que é o seguinte, quer dizer, você pode ter, digamos assim, como esse caso aqui, você pode ter aqui 3 pontos que são levados em zero. Mas se você olhar o sinal da derivada, ó, aqui é positivo, negativo, positivo. Então, quando você esticar e for desaparecer, é como se você tivesse uma dobra, né? Se você olhar aqui, você tem um tecido, né, que veio assim, faz assim, e tem uma dobra que você estica e ela desaparece. E na dobra, toda vez que você tem uma dobra, você tem um cara com jacobiano positivo e um com jacobiano negativo. Então, a ideia é contar os pontos, o número de pontos na imagem inversa de B, mas com o sinal. E vamos dizer, quando você tem pontos com o mesmo sinal, então você tem realmente, sei lá, 3 pontos com o mesmo sinal, então você tem 3 soluções, que eventualmente, né, como a gente vê no Z elevado a N, né, Z elevado a N é bem o modelo, né, porque você dá N voltas e tem o zero e fica lá, só tem uma imagem inversa, mas ele é uma raiz múltipla. Então, então é meio que a ideia é contar o número de pontos na imagem inversa de um ponto e mostrar que esse número de pontos na imagem inversa ele é invariante por 2 coisas. Assim. Uma, se você perturbar um pouco a função, ele não deve mudar, e a outra é que ele vai ser localmente constante. Ele é até eu fiquei achando que deveria ter uma maneira mais elementar, porque aqui você vai dar. Porque aí você já começa com o número inteiro. Claro que tem as dificuldades técnicas, né, que você pode ter infinitos pontos na imagem inversa de um ponto. Mas se tiver infinitos, se o negócio quiser aqui, né, ômega barra, ômega aberto, limitado. Então, claro que ômega barra é compacto, se você tiver infinitos pontos levados em B, né, algum ponto de acumulação ali vai ser levado em B e ele vai ser um valor crítico. Então, aí que entra o SART, né, porque
você vai poder fazer isso só para os valores regulares, e o conjunto dos valores críticos é de medida nula, portanto, os valores regulares são um conjunto denso. E aí você vai aproximar os valores críticos por valores regulares. Então a ideia é meio assim, né? Você define o grau de f ômega b para b valor regular. Aí, vamos dizer, você diz que se G está próximo de F, então o grau de F de G ômega B é igual ao grau de F ômega B. Em particular, quer dizer, se F é um valor, se B é um valor regular de F e G está próximo de F, então B vai ser um valor regular de G e esse grau vai ser o mesmo. Essa parte de mostrar que para G próxima de F, B vai ser um valor regular também, no fundo, é olhar os detalhes da demonstração do teorema da função inversa. Porque, vamos dizer, você sabe no teorema da função inversa que se você tem um ponto com jacobiano não nulo, então você tem um difeomorfismo de uma vizinhança dele, uma vizinhança aqui, e tem o tamanho da vizinhança, uma série de detalhes que dependem essencialmente da norma da derivada, de umas coisas assim, que vão estar próximas. Quer dizer, aqui a ideia vai ser pegar FC1, para nós vai ser C1, para o BRST aqui tinha que ser C2, por causa da conta, mas não importa aqui, pode ser C1, ser infinito. Né? E aí, G vai estar próxima de F, C1, né? E aí, G estando próxima de FC1, isso aqui vai funcionar. E depois a outra coisa é que, vamos dizer, B1 próximo de B implica o grau de F ômega B1 igual e aí vai acontecer o quê? Se você tiver um B aqui, que é um valor crítico, você aproxima ele por valores regulares e diz que o grau vai ser o limite. O que vai acontecer? Esses caras aqui, na verdade, esse próximo aqui tem uma estimativa uniforme que você vai poder garantir que numa vizinhança desse B, qualquer valor regular que tem aqui, o grau vai dar o mesmo. Então, essa aproximação faz sentido. Então, tem os detalhes técnicos são para isso, porque aí você sai com uma definição que já é número inteiro. O grau já é número inteiro, né? Você vai ter que o grau é o mesmo nas componentes conexas, porque, na verdade, o que você espera? Né? O bordo de ômega, o F do bordo de ômega está aqui, então, em cada componente conexa do complementar da imagem do bordo, o grau deve ser o mesmo. O número de imagens inversas aqui é 2 e aqui é 1. Daqui é uma componente conexa, aqui é outra. Então, isso vai sair daqui. Né? Isso daqui, vamos dizer, o que vai garantir, de certa forma, a invariância por homotopia, e também vai permitir estender das funções de classe C1, C2 ou C infinito para as funções contínuas. Que é a mesma coisa do teorema de Brouwer. Você mostra o teorema de Brouwer para funções de classe C1, C2, e depois aproxima via convolução por uma coisa C0 para uma coisa C infinito, e aí você ganha que os pontos fixos das funções que estão aproximando
vão convergir para um... Vão convergir, vão ter uma subsequência que converge para um ponto fixo da função que é só contínua. Então, tem mais ou menos essa estratégia. E eu estava falando para o Pedro que tem um ponto delicado aqui na demonstração, que você faz uma estratégia. No fundo, quer dizer, a coisa vai ser pegar essa definição aqui, que consiste em pegar o ponto B, quando ele é um valor regular, né, ele tem que ter um número finito de pontos na imagem inversa, por causa da compacidade aqui. Aí você conta com as multiplicidades, multiplicidade significa 1 menos 1 nesse caso, né? E soma e é um número inteiro. Só que é uma maneira... Bom, e aí como é que a gente trabalha com isso? Então, você faz, de uma maneira macetosa simples, uma fórmula como uma integral para dar esse mesmo número. E aí você mexe com isso para provar coisas, para provar principalmente isso daqui. E aí, no meio disso, tem lá uma coisa, uma conta meio misteriosa. Eu me lembro que, para mim, quando eu fiz o curso, ficou misteriosa. Depois eu olhei no livro do Smoller, e aí, também um negócio assim que você tem que achar uma versão mais difícil do lema de Voltaire-Cartan. E ele usa lá, eu não achei de novo, não achei o livro ontem, então não conferi exatamente. Mas eu achei um outro livro que também faz uma coisa meio... E aí ontem eu fui olhar nas minhas notas, é engraçado que ali está. Eu olhei e disse assim, aparecia uma coisa assim, era divergência de V em φ de x vezes jacobiano de φ em x. Tinha essa integral assim, ômega. E seria importante, né, pegar isso aqui e dizer, bom, mas isso aqui é integral em ômega da divergência de algum U. Porque aí, como, vamos dizer, se vai ter suporte compacto, eu estou integrando a divergência de alguém aqui, suporte compacto eu estendo para zero aqui fora, boto uma bola aqui, e a integral da divergência aqui o fluxo de U no bordo, e U vai ser zero no bordo, então isso vai dar zero. Só que eu olho para isso, mas isso daqui é a integral de ômega, a divergência é a derivada exterior de V. Então eu estou com a derivada exterior, e isso daqui é φ estrela V. Que isso daqui é igual quer dizer, na verdade, não, isso já era assim. Então isso daqui era φ estrela da derivada exterior de V, que é a derivada de φ estrela V. Então está aqui. Esse daqui é o meu U. Entendeu? Com campos... essa forma, quando você enuncia como divergência, fica meio esquisito, porque, né, eu tenho a divergência de um campo aqui, e eu quero que ela seja... Eu tenho essa integral aqui, eu quero que isso daqui seja a divergência de alguém. Mas se você passar para a linguagem de formas, né, isso daqui é exatamente o... Porque a divergência é uma função escalar. Então, eu estou integrando em ômega, mas, na verdade, isso daqui eu estou integrando na imagem e estou fazendo uma mudança de variáveis de jacobiano. Então, isso daqui é a integral em ômega, né? Isso aqui é igual à integral em ômega do φ estrela dessa função aqui, que é a derivada exterior de V. Então, isso daqui é exatamente a derivada exterior do φ estrela V. Então, φ estrela V é o meu campo, porque na linguagem de vetores isso não é evidente, mas na linguagem de fórmulas
E mais, né, essa fórmula aqui decorre diretamente da definição. Então, você não precisa do C2. Porque na hora que você faz as contas aqui, e no curso, esse aqui também faz as contas, você precisa de segundas derivadas. Então, toda a construção passa a exigir que φ seja C2. Então, é um pouco essa coisa. Vou meio que... Não, eu não sei se ele não sabia, talvez não soubesse, mas ou ele aprendeu, não sei, mas talvez também ele tenha pensado, porra, não adianta porque os caras estão aqui, não sabem esse negócio, eu não vou poder, entendeu? Se fosse, vamos dizer, se esse curso fosse no ímpar, ninguém ia saber que era um laplaciano, mas todo mundo ia saber a derivada exterior. Entendeu? Ali todo mundo tinha que saber o que era o laplaciano, mas ninguém precisava saber o que era a derivada exterior. É um pouco esse drama. Não é uma caricatura que eu estou falando, não. É exatamente o que seria o caso. Está verdinho aqui? Porque outro dia, na aula de cálculo, o microfone parou de funcionar a certa altura. Bom, então vou tentar fazer um pouco dos detalhes. Então é isso. Quer dizer, a gente vai ter ômega aberto, limitado em Rn, e poderia ser uma variedade compacta sem bordo, que facilita muito a vida, ou uma variedade compacta com bordo, e aí estaria levando em outra variedade compacta com bordo, levando bordo em bordo, alguma coisa assim. Mas aqui dá a ideia mais ou menos da coisa que acontece quando você inclui o bordo. No caso da variedade compacta com bordo, você não tem bordo, e então você não tem certas precauções que você não precisa tomar, né? Porque aí, vamos dizer, quando a variedade compacta com bordo, ou você envolve a variedade, ou você está mandando uma variedade compacta com bordo na outra variedade compacta sem bordo, numa outra compacta sem bordo, né? Ou você envolve, ou, quando conexas, pelo menos, parece assim, ou você envolve ou você é homotópico a um ponto. Então, quer dizer, você vai contar o número de vezes que você envolveu o contradomínio. Pode ser zero, positivo, vai ser uma coisa inteira. Mais ou menos essa é a ideia do... Como é que eu vou fazer essa versão Rn? Bom, então aqui ômega aberto limitado em Rn, aí você tem uma F de ômega barra em Rn. Acredito que a hipótese certa seria contínua em ômega barra e C1 em ômega. Eu acredito que seja isso, né? C1 de ômega, interseção C0 ômega barra. Mas se supuser C2 em ômega barra também não tem tanto problema. Tá? Então, vou botar aqui C2 de classe C2. E aí a gente vai dizer que B
vamos dizer, é valor crítico se B igual a F de A para algum A com jacobiano de F em A igual a zero. Então, em particular, se B não tiver na imagem, ele é valor regular. Tá? Então, B é valor regular. Se não é crítico. E aí a gente vai pegar... então, a gente vai pegar B, que vai estar no F de ômega menos... vamos dizer assim, B em Rn menos F do bordo de ômega. E a gente quer definir o grau para B, mas a gente vai começar supondo B valor regular. Então, bom, se B não for imagem de ninguém, tem 0 pontos na imagem inversa, e é claro que qualquer ponto tem uma vizinhança de B, onde todo mundo tem 0 pontos na imagem inversa, qualquer pequena perturbação de F também não vai passar por B, então esse caso meio que não tem graça, né? Então, e aí a gente vai, mas de qualquer maneira ele vai definir o grau em relação a F, a ômega, e B como somatório de... Bom, na verdade a gente vai primeiro, né? Primeiro botar assim, somatório do sinal de jacobiano de f em x, x pertencente a f menos 1 de B. Já aqui, então, entendido que a soma no conjunto vazio é zero, e que se o cara é um valor regular, esse número é finito, então está tudo bem. Aí tem uma primeira coisa, né, é que se, vamos dizer assim, se a norma de G menos F C1, quer dizer, G estiver próximo de F, a derivada de G estiver próxima da derivada de F, deve implicar que também B pertence a Rn menos F do bordo de menos G do bordo de ômega e B valor regular de G. E, além disso, né, o grau, vamos ver, isso aqui pequeno, né? O grau de é igual ao grau de F ômega B.
Então, essa primeira coisa aqui é simples, né, porque tem o jacobiano diferente de zero, então, se estiver perto, o jacobiano vai estar perto. Né, se o bordo é compacto também. Essa parte daqui eu não pretendo fazer, mas basicamente, né, o fato de ter... Bom, primeiro assim, né, vamos dizer, se você pegar os A1 até a N, pontos, né, A1, a N igual a F menos 1 de B. Então, você pega as vizinhanças aqui assim, né, vizinhanças pequenas, né? Vamos dizer, se para todo epsilon tiver uma G epsilon próxima de F, com ponto, sei lá, com imagem inversa de B fora dessas bolotas, então você constrói uma sequência, vamos dizer, quer dizer, para todo aliás, se existe para todo epsilon, existe G fora. Então você vai ter uma sequência. Não estou com o argumento certo. Peraí. A ideia aqui é mostrar que se esse negócio falha, você poderia chegar perto de F por Gs, né, com imagens inversas fora de uma vizinhança de todos esses pontos, e aí você acabaria com um ponto na imagem inversa de B por F, e não seria nenhum desses. Não sei se eu vou me enrolar com isso, não vou, mas... essa ideia para provar isso daqui. Né? E depois... Não, vamos dizer, para poder começar nisso, a provar isso aqui, porque você ainda tem que mostrar o seguinte: tudo bem, então os pontos da imagem inversa de B por G vão estar todos dentro dessas bolinhas aqui. Um G suficientemente próximo. Mas você ainda tem que provar que só tem um em cada bolinha. E aí é meio que mostrar, né, que porque cada, vamos dizer, você vai estar num ponto regular de G, então cada ponto aqui vai ter a sua bolinha. Né? Poderia ter um ponto com uma bolinha, outro ponto com outra bolinha aqui, mas o tamanho dessa bolinha ele é regulado por parâmetros que são, vamos dizer, que dependem disso daqui. Né? Quer dizer, da norma C1 de G, basicamente. Né? Tá? Porque quando você faz o teorema da função inversa, né, você usa o fato, né, de que f de x é igual a f' de x, x menos x0, mais epsilon de x, norma de x menos x0. Então você está perturbando. A f é uma perturbação numa coisa linear por uma coisa lipschitziana com uma constante de Lipschitz pequena, basicamente, uma coisa assim. Né?
E se F for C1. E então, vamos dizer, o fato de você ter uma bolinha em torno de x0 e uma bolinha em torno de f de x0, um aberto em torno de x0, um aberto em torno de f de x0, em que você tem um diffeomorfismo, né, o tamanho dessa bolinha está ligado à norma desse cara daqui. É, e vamos dizer, alguma coisa também disso daqui que está ligado, de qualquer maneira, à norma C1 da F. E aí, a G estando pertinho da F, esses parâmetros que vão decidir aqui vão estar próximos dos mesmos parâmetros de F. Então, vamos dizer, de alguma maneira, isso vai significar que, vamos dizer, é meio que você dizer assim, bom, então aqui tem o A1, e aí tem uma bolinha aqui que serve tanto para G como para F. Vou dizer assim, esse é um exercício de cálculo avançado 1. Sim, posso fazer. Não vou fazer, porque sabe que tem lugares que o professor alega isso. Eu fui contratado para dar cálculo 2. Não pode me botar para dar cálculo 1, porque eu passei para dar. Então, mas sabe que eu não vou fazer porque eu não estou com. Não, e de qualquer maneira, vamos dizer, a demonstração transtorno inversa tem uma parte trabalhosa aqui, que tomaria tempo também. Pois é, mas é justamente, é isso. Esse é o problema. A demonstração toda reside nisso. Né? Justamente a imagem da bolinha aqui lá ser um aberto. Pois é, esse é o drama. Bom, então isso mais ou menos vai dar conta, né, de você dizer que se eu aproximar, se eu pegar uma função, supondo que a f fosse contínua, né, então eu poderia aproximar f via convolução, por exemplo, por coisas de classe C infinito, né, e aí dizer, bom, quando essa coisa tende a f, o grau da B para elas tende para o que vai ser o grau de f. E aí eu preciso que esse grau independa da aproximação, e é essa parte aqui que vai garantir isso. E aí tem a outra. Repara que isso daqui, né, se fossem variedades, daria no mesmo. Né? Quer dizer, eu poderia pensar aqui, sei lá, inclusive vamos dizer, esse ômega barra podia ser um aberto. Acho que não temos nenhum problema, né? Você pega uma variedade riemanniana, a rigor você poderia ter uma variedade riemanniana aqui, nem precisa riemanniana, para o sinal de Jacobiano, você precisa de uma variedade orientável para ter esse sinal aqui, né? Então, tem uma variedade orientável aqui, uma variedade orientável de mesma dimensão aqui. Poderia até pegar um aberto de fecho compacto na sua variedade e fazer a mesma coisa. Né? Então, se a sua variedade for uma variedade sem bordo compacta, ela mesma poderia ser o aberto de fecho compacto e estaria valendo tudo isso. Se fosse uma variedade com bordo, também podia ser a variedade toda e trabalhar com a imagem do bordo do lado de cá. Os
os argumentos não devem, aparentemente não mudam muito. Agora, a questão é justamente você provar, né, que mexendo no B um pouco, esse grau não muda. Eu fiquei pensando assim, eu não estou muito convencido que precise de tanta ferramenta para isso, mas, de qualquer maneira, né, tem a ideia é assim, você tem aqui o B, aí você tem A1, a N aqui. Aí, o que você faz? Você pega aqui e bota um calombinho. Pega aqui, isso aqui seria a bola de raio epsilon centro B, bota um calombinho positivo de suporte nessa bola aqui. Quer dizer, a gente faz o calombinho padrão, né? Você faz 1 menos x2, né? É elevado a menos é elevado a x2 menos 1, né? Que aí x2 menos 1 é assim. Na verdade, 1 sobre é elevado a 1 sobre x2 menos 1. Pode ser isso, né? Não, mas o x2 menos 1 aqui está negativo, né? Acho que basta isso. Assim. Você faz isso, aí você vai ter derivada zero, derivada de todas as ordens zero aqui, né? E aí você completa, x, módulo de x menor que... Quer dizer, aqui, na verdade, você bota módulo de x quadrado menos 1, módulo de x menor que 1, aí completa com zero fora, você tem o calombinho, depois você escala por epsilon, de maneira... Então, aqui você vai ter uma coisa assim, né? Você vai ter uma j, j índice epsilon de Rn em R+, suporte de J epsilon contido na bola raio epsilon de B, integral em Rn de J epsilon igual a 1, isso aqui ser infinito, né? Bota esse bicho aí. Então, a ideia é que quando você fizer a integral sobre ômega de f, aliás, de J epsilon de f de x jacobiano de f em x, você está jogando tudo para cá por f. Se não tiver aqui pertinho de um desses caras, vai cair fora dessa bola. Não vai dar nada. E quando você pegar os caras na imagem inversa dessa bola, você vai estar integrando aqui a J epsilon. Né? Quer dizer, você vai estar integrando aqui o pullback da J epsilon. Quer dizer, você vai estar integrando J epsilon aqui, que vai dar 1. Então, isso aqui vai dar exatamente 1, desde que o jacobiano seja positivo. Quando o jacobiano for negativo, vai dar menos 1. Tá? Deu para ver? Então, então você transforma, né, o cálculo do grau em B para o cálculo de uma integral. Né?
esse Jy aqui, vamos dizer, você fixou, na verdade, o Jy de x, na verdade, deve ser alguma coisa, 1 sobre epsilon. Então, você vai fazer aqui J de x sobre epsilon, uma coisa assim, né? O epsilon. Tá, você vai escalar, vai dividir por epsilon. Que está aqui dentro, só que vai dar aqui. Os outros vão dar fora e tem um fator de correção, que é alguma coisa assim. Então, você tem um negócio meio padrão. Você tem uma J e faz essa J epsilon assim. Podia escolher qualquer um, né? E aí, né, a ideia agora é a seguinte, né? Você tem aqui o F do bordo de ômega aqui, aí você tem um B, e você vai botar uma bola aqui de raio R, né? Bola de raio R de B, interseção F do bordo de ômega, vazia. E agora a ideia é que você vai pegar aqui um B1, um B2, e tem, bom, B1 e B2 valores regulares. Tá? Então, B, em princípio, qualquer. Não tem, né? Mas você pega B1, B2, valores regulares, e os dois nessa bola de raio R e centro em B. E aí, bom, esse epsilon daqui, né, você pode escolher um para o B1, outro para o B2, mas você pode pegar o menor epsilon, de maneira que você use o mesmo J epsilon para B1 e B2, a menos do fato, né, de que, na verdade, aqui, né, você vai ter que pegar esse cara daqui menos B. Tá certo? Porque, você constrói um J padrão que o centro dele está em zero. Então, para jogar o centro para B, você faz o J. Então, na verdade, vamos dizer, aqui você joga o J para B1, aqui você joga o J para B2. Mas, de qualquer maneira, você pode... Digamos que aqui você tem, sei lá, o B1, o B2, né? Então, vamos chamar de J1 a do B1, né? J1 vai ser a do B1, vamos dizer que J1 vai ser igual a... Vou pensar esse J epsilon aqui, na verdade, assim, né? Então, aqui vai ser J epsilon de x menos B1. E J2 vai ser J epsilon de x menos B2. Que vai ser J epsilon de x menos x menos B1 mais B1 menos B2, que vai ser o J epsilon, vai ser o J1, né,
J1 de x mais H com H igual a B1 menos B2. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai ter o grau de f B2 ômega é igual a integral sobre ômega de J2 de f de x jacobiano de f em x dx. Que vai ser igual a integral sobre ômega de J1 de f de x mais h jacobiano de f em x dx, que vai ser o... certo? Isso aqui. Peraí, isso aqui vai ser o... Não, acho que é isso mesmo, né? E o grau de f em B1 ômega vai ser igual a integral sobre ômega do J1 de f de x jacobiano de f em x dx. Então, né, eu estou aqui, né, que o grau de FB2 ômega menos o grau de FB1 ômega igual a integral em ômega de J1 de f de x mais h menos J1 de f de x jacobiano de f em x dx. Bom, essa aqui a gente pode escrever como uma integral da derivada, né? Então, esse cara daqui, esse daqui, né, é igual a integral de 0 a 1 de d dt de J1 de f de x mais th dt, né? Tá? Que é igual a integral de 0 a 1 do gradiente de J, gradiente de J1 em f de x mais th, escalar h, dt. Tá? E tem uma coisa, vê se eu não errei, não fiz nenhuma besteira aqui, não, tá tudo bem. Tem uma coisa que é engraçado, né? Quer dizer, se você tem aqui uma J de Rn em R e tem um H em Rn, se você construir o campo J de XH, você tá, o campo é só isso, né? Quer dizer, você tem o H aqui e você está multiplicando por J. Então, se você for calcular a divergência, você pega um caixote assim, e esse caixote, vamos dizer, o que entra aqui vai sair aqui
vamos dizer, dependendo da derivada do gradiente de J. Na verdade, vamos dizer, se você olhar nessa direção, a divergência vai ser exatamente o gradiente de J escalar H. Quer dizer, se você fizer, se você, claro, você faz a conta, mas é bem visível, né? Quer dizer, se você fizer o campo F de x igual a J de x H, então a divergência, chama de V de x, a divergência, vou botar F mesmo, a divergência de F de x é igual a gradiente de J em x escalar H. Então, esse negócio daqui, ó, você pode pegar essa... Porque a divergência aqui, o gradiente aqui, né, bom, vamos olhar uma coisa assim. Quer dizer, esse cara daqui é integral de 0 a 1 da divergência de J1 em ver se eu posso escrever isso aqui, divergência tá? Então, né, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, esse cara daqui, vamos dizer, eu posso chamar isso daqui, né, o x tá, então, esse cara daqui eu posso chamar de V de x. Quer dizer, essa integral aqui. E o que eu tenho aqui, então, esse negócio todo aqui, é a integral, aliás, V de x, não, V de f de x. Quer dizer, aqui, vamos dizer, eu posso botar isso aqui como y, né? Tá? Então, eu chamo isso daqui de V de y, e esse cara daqui vai ser o V de f de x. Tá? Vai ficar melhor assim. Né? Então, aqui eu estou fazendo a integral em ômega da divergência de V em f de x jacobiano e aí aqui que entra as coisas. É meio a conta aqui, é meio a conta que você faz para mostrar que φ estrela, a derivada de φ estrela ômega é φ estrela da derivada de ômega. Né?
quando a sua definição de derivada é uma mistura de derivadas parciais, você tem que provar isso nas contas. E aí passa pelo C2, porque você tem que derivar esse jacobiano aqui, que tem que ser derivado de alguma maneira, e entram segundas derivadas que se cancelam, mas elas estão lá no processo. Aqui é imediato, né? Quer dizer, isso daqui, você tem a n-1 forma V, e eu estou pegando a divergência de V, calculando em F, multiplicando pelo jacobiano. Então, eu estou fazendo isso daqui, isso aqui é integral de φ estrela divergência de V, que decorre direto da definição, né, a divergência de φ estrela V. Vale a pena ver se está tudo certinho nesse detalhe aqui, mas é isso. Vamos dizer, eu achei, assim, no meu caderno estava exatamente assim. Eu não tinha desculpa. Acho que o Berrechique também chegou a isso. O cara que eu vi o livro ontem também chega numa coisa assim, ele observa que tem a divergência, mas ele faz as contas lá para mostrar o negócio. Mas, quer dizer, aqui tem uma conta que você vai ler um texto de grau topológico escrito por alguém de EDP, talvez, vamos dizer, no texto de grau topológico, um cara de topologia diferencial, provavelmente isso vai... está aqui. Mas nos livros, vamos dizer, porque geralmente quando o cara vai para o... Vamos dizer, Berrechique era isso, o cara que eu peguei ontem também, ele fazia o grau de Brouwer para depois ir para o grau de Rechalder e tal. Então, ele estava com esse... O Smoller também, que cai numa conta assim também. Então, mas o Smoller é engraçado, porque ele faz referência ao lema, que chama de lema de Poincaré e tal, se não me engano, de memória. Mas o fato é que, vamos dizer, tem um momento crucial de uma conta esquisita que está aqui. De qualquer maneira, essa conta, quer dizer, tem o problema desse epsilon ser diferente, mas de certa forma, né, uma vez que você define o grau por uma integral, você está meio que dizendo, né, porque esse epsilon aqui, de alguma maneira, você poderia manter, não sei se é trivial você poder manter ele fixo, mas toda essa integral está dependendo continuamente de B, né? Porque você está fazendo uma integral envolvendo uma função j, que é uma j epsilon fixa, que está agora variando em função de B. Então, essa integral está variando continuamente com B. Se ela dá um número inteiro, ela tem que ser constante. Entendeu? Moralmente, talvez tenha uma armadilha de você talvez não poder manter esse J fixo, mas me parece assim que nem deveria precisar dessa coisa aqui. Mas, em todo caso, também pensei, vamos dizer, você, em vez de esse J que você está pegando aqui assim, é, de certa forma, uma divergência de alguma forma de volume aqui na... Você poderia complicar um pouco, tirando esse cara daqui, né, o B,
e fazendo a forma de ângulo sólido aqui assim, e, e pegando o φ estrela dessa forma de ângulo sólido, integrando lá, né? Vamos ver, com a bolinha bem aqui pertinho, né? Mas a forma de ângulo sólido você não teria muito como fazer ela de suporte compacto. Então, acho que a ideia aqui foi fazer uma coisa mais... E teria perder esse ponto também. Então, mas, claramente, né, o grau também é isso. Né? Tanto que você pode, depois que você tem o grau, você pode meio que definir o índice de cada ponto. Né? Ele não precisa mais ser um valor regular, mas você pegar a imagem vamos dizer, pegar o ponto aqui, pegar uma esferazinha em torno dele e olhar quantas voltas essa imagem vai dar em torno do B lá. Porque uma coisa é você ter o número de pontos na imagem inversa, mas uma vez que você tem um cara na imagem inversa, ele pode ter uma certa multiplicidade, e aí você capturar isso também. Bom, mas de toda forma, aí você tem isso daqui. Então, você está integrando em ômega. Está aqui ômega. Bom, essa V aqui, né? Bom, isso é importante, talvez, ver, né? Você tem o H de 0 a 1. Né? Então, enquanto o x mais TH, o f de x mais TH cair aqui dentro, né? Certo? Aqui é o B1, né? Esse negócio é diferente de zero. Mas o seu H está fixo, o T está entre 0 e 1, então você não pode... Na verdade, você tem isso daqui, né? O H é o B2 menos B1. Então, você na verdade, você está com... Dizer, aqui que é o H, mesmo se ele aponta para cá assim. Então, enquanto você tiver... O H aponta para cá. Enquanto você tiver aqui, então o f de x, quer dizer, enquanto o f de x cair aqui, esse negócio, mas de qualquer maneira, o nosso V, né, só lembrando aqui, V de y é igual a integral de 0 a 1 do J1 de y mais TH dt. Então, meu y, né, tem que estar aqui assim, para o y mais TH poder cair aqui. Então, na verdade, vamos dizer, você tem lá a bolinha e aí você tem as duas bolinhas aqui. Então, o seu suporte dessa V está aqui dentro. Tá? Então, a rigor, na verdade, né, você pode até dizer, bom, então eu estou integrando uma coisa que tem suporte aqui. A minha φ estrela desse negócio também, bom, não tem problema, né? Porque ela vai
vamos dizer, vai ter suporte compacto aqui em ômega. Então, na verdade, eu estou com uma integral em ômega da divergência de uma coisa que tem suporte compacto. Então, lá, generosamente, eu estendo essa coisa que tem suporte compacto como zero fora de ômega, já que o suporte dela está aqui, ela é zero aqui. E aí a integral da divergência aqui, a integral da divergência da coisa toda aqui, que vira a integral de V no bordo dessa bola aqui, e V aqui é zero. Então, moral da história é que essa integral é zero e, portanto, essa diferença aqui é zero. Essa conta, por isso que eu acho que parece um pouco mais pesada do que precisaria, mesmo com essa simplificação, vamos dizer assim. Ainda não estou convencido de que isso não seja... Pode ser que eu esteja otimista. Bom, de qualquer maneira, isso mostra que vamos dizer, que o grau é localmente constante nas componentes conexas de ômega. E aí ele é constante nas componentes conexas de ômega. Bom, e aí eu até devia ter um monte das propriedades, das principais propriedades do grau, eu não vou lembrar, mas... É a definição, e a principal é a invariância por homotopia. Quer dizer, você faz uma homotopia sem passar pelo bordo, o grau vai variando continuamente, então não varia. Isso vamos dizer, o caminho para demonstrar... porque já o grau já é um caminho para demonstrar a existência de soluções. Né? Então, demonstra o teorema de Brouwer, demonstra... Bom, com a homotopia você demonstra o teorema da bola cabeluda, coisas assim, mas depois tem as situações... Né? Quer dizer, eu vejo... Quer dizer, em EDP você tem isso, quer dizer, o Le Schauder. É a ideia de que você tem vamos dizer, uma certa EDP, elíptica tipicamente, que tem solução, você tem um parâmetro lambda aqui, né? E aí você tem solução aqui, conhecida, você calcula e tal, e aí você varia o parâmetro e você tem um teorema de certa forma, conservação desse grau, né? Que garante que no final você ainda vai ter uma solução. Então você passa tipicamente de um problema que você sabe resolver direto para demonstrar que um problema que você não sabe resolver, calcular a solução, tem solução. E é meio, vamos dizer, o desenho é meio assim, né? Como você dissesse, ó, tem uma solução aqui, aí ela vem, tem tem outra solução aqui, outra, mas o que acontece? Uma tem um índice positivo, outra um índice negativo. Então, vamos dizer, se essa solução desaparece, ela desaparece junto com alguma outra. Aí essa daqui sobrou.
mas pode desaparecer junto com outra, mas tem alguma outra que vai sobreviver. Se o grau é diferente de zero, é uma coisa assim. Então você tem, na verdade, não é só que você tem uma solução, você tem uma componente conexa de soluções que sobrevive até o final. Eu acho que o Gregório até hoje ganha vida com isso também. Porque, se eu bem entendi, o trabalho do Gregório no doutorado partia de uma ideia semelhante, que era você ter um sistema de equações polinomiais que você quer achar a solução. Então, você parte de um sistema trivial e vai perturbando até virar o seu sistema final. Mas o objetivo dele não era demonstrar a existência da solução, era que você ia fazendo, vamos dizer, fazia um número finito de perturbações até chegar na final, e a cada passo você conseguia calcular pelo método de Newton uma solução. Acho que, se não me engano, uma coisa assim, quer dizer, você partia do problema trivial, aí você usava a solução do trivial, sei lá, como ponto de partida, e conseguia uma solução do problema um pouquinho perturbado. Aí, a partir dessa solução, você conseguia a solução do problema um pouquinho mais perturbado. Então, a ideia ali era construir um algoritmo, na verdade, não era mostrar a existência da solução. Né? Em EDP, você já fica feliz que você demonstrou a existência da solução. Claro, você pode fazer a versão discretizada desse negócio e eventualmente, fazer a mesma ideia do Gregório aí, talvez. Não sei se alguém já teve essa ideia, deve ter tido. Afinal, esse teorema de Leray-Schauder é interessante que esse grau de Brouwer, né, eu não sei quando que foi feita essa versão diferencial, ou diferencial integral, essa versão cálculo, porque originalmente esses resultados de topologia algébrica era tudo feito com triangulação e tal. Né? E aí alguém sacou. Aliás, é uma boa lição, né? Porque agora a gente vai viver muito de coisas discretizadas, mas o contínuo provavelmente vai permanecer como aproximação, né? Como você passa do discreto para alguma versão contínua e consegue fazer coisas que no discreto talvez fossem mais difíceis. Mas o Brouwer é começo do século XX. Isso daqui é 1934. Então, antes disso, o Schauder já tinha feito o teorema dele de ponto fixo para perturbação da identidade, e depois juntou com Leray, esse artigo de 1934 talvez já tivesse feito antes. É interessante assim como as coisas às vezes andam rápido, relativamente rápido, né? Quer dizer, tem uma ideia nova, o grau topológico, e logo alguém pega aquilo e já faz uma coisa adiante. Né? Então, em dimensão infinita, boa parte do que foi feito aqui não vai funcionar, mas nem o teorema de Brouwer vai valer, mas você pode pensar em coisas mais simplesinhas, que foi o que o Leray e o Schauder fizeram. Então, aí tem, a partir daí tem o grau de... Acho que é grau de Schauder só. Acho que foi só o Schauder que fez, depois o Leray entrou com... O Leray, apesar de ter feito uma fama em EDP, ele era um topólogo de primeira linha. Assim. E eu acho que ele era até do Bourbaki, não sei, ligado assim, aos bourbaquistas. Porque negócio de feixes,
a ideia do Leray. Tem até uma história que ele disse que teve essa ideia porque ele foi para a guerra, a Primeira Guerra, e ele teve a ideia vendo assim, que ficavam os fuzis assim, todos apoiados no chão e apoiados uns nos outros, e ele teve a ideia de feixe olhando para isso. Então, tem umas histórias assim. Bom, vamos dizer, usar isso para fazer o teorema de Brouwer e o teorema da não retratabilidade parece meio assim, porque a gente obtém isso trivialmente do teorema de Stokes. Né? Então, mas tem alguns resultados. Não sei se ficou razoável. Aí vocês podem. Essa é uma aplicação que eu não incluí no livro de análise vetorial clássica. Está lá um capítulo em branco na versão formas diferenciais. Talvez agora, depois dessa descoberta, eu até me encoraje a escrever da versão. Essa versão. De qualquer maneira, isso pode ser feito direto em variedade. Quer dizer, o calombinho você também pode fazer. Bom, tem esse x mais th aqui, que você vai ter que fazer uma. Tem aqui o B1, porque aqui tem o B1 e o B2, eles vão estar numa variedade, eu vou ter que construir algum caminho do B1 para o B2. Espero que. Quer dizer, aqui a gente vai ter uma J. O problema aqui vai ser como escrever isso como uma. Bom, também, se for o caso, pode baixar tudo para. Está na variedade, baixa tudo para RN e depois sobe de volta. Porque aqui derivar, aqui achar o escalar H para ser. Porque aqui a gente dependeu, né, dessa fórmula aqui, né?